Olá, bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia, em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Tem sido um percurso em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-vos este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse com a tradução da Difusora Bíblica, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 8, estamos no período dos Patriarcas e vamos ouvir Gênesis 16 e 17, Jó 5 e 6 e Provérbios 1, 20 a 33. Gênesis 16. Sarai, mulher de Abrão, que não lhe dera filhos, tinha uma escrava egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão: visto que o Senhor me tornou uma estéril, peço-te que vais ter com a minha escrava. Talvez por ela eu consiga ter filhos. Abrão aceitou a proposta de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua escrava egípcia, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de Abrão ter vivido 10 anos na terra de Canaã. Ele abeirou-se de Agar e ela concebeu. E reconhecendo-se grávida, começou a olhar desdenhosamente para a sua senhora. Sarai disse a Abraão: recaia sobre ti a vergonha que sofro por tua causa. Fui eu que entreguei a minha escrava nos teus braços, e agora que sabe ter concebido, despreza-me. Que o Senhor julgue aos dois, a ti e a mim. Abrão respondeu-lhe: a tua escrava está sob o teu domínio. Faz dela o que te aprouver. Então Sarai tratou-a mal e humilhou-a, e Agar fugiu da sua presença. O mensageiro do Senhor encontrou-a junto de uma fonte no deserto, a caminho de Shur. Ele disse-lhe: Agar, escrava de Sarai, de onde vens tu? E para onde vais? Ela respondeu-lhe: fujo de Sarai, a minha senhora. O mensageiro do Senhor disse-lhe: volta para a casa dela e humilha-te diante da tua senhora. O mensageiro do Senhor acrescentou: multiplicarei a tua descendência e será tão numerosa que ninguém a poderá contar. O mensageiro do Senhor disse-lhe ainda: estás grávida e vais ter um filho, e dar-lhe-ás o nome de Ismael, porque o Senhor escutou a voz da tua angústia. Ele será como um cavalo selvagem entre os homens, a sua mão erguer-se-á contra todos, a mão de todos erguer-se-á contra ele, e colocará a sua tenda em frente de todos os seus irmãos. Agar deu ao Senhor, que lhe falara, o nome de Atá-el-Roi, porque ela disse: não vi eu também aqui o mesmo Deus que me vê? Por isso chamaram àquele poço, situado entre Cades e Bered, o poço de Lahai-Roi. Agar teve um filho de Abrão. Este pôs o nome de Ismael ao seu filho dado à luz por Agar. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. Gênesis 17. Abrão tinha 99 anos quando o Senhor lhe apareceu e lhe disse: eu sou o Deus Supremo. Anda na minha presença e sê perfeito. Quero fazer uma aliança contigo e multiplicarei a tua descendência até ao infinito. Abrão prostrou-se com o rosto por terra e Deus disse-lhe: a aliança que faço contigo é esta: serás pai de inúmeros povos. Já não te chamarás Abrão, mas sim Abraão, porque eu farei de ti o pai de inúmeros povos. Tornar-te-ei extremamente fecundo, farei que de ti nasçam povos e terás reis por descendentes. Estabeleço a minha aliança contigo e com a tua posteridade, de geração em geração. Será uma aliança perpétua, em virtude da qual serei o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a ti e à tua descendência depois de ti o país em que resides como estrangeiro, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei Deus para eles. Deus disse a Abraão: da tua parte, cumprirás a minha aliança, tu e a tua descendência, nas futuras gerações. Eis a aliança estabelecida entre mim e vós, que tereis de respeitar. Todo o homem entre vós será circuncidado. Circuncidareis a pele do vosso prepúcio, e este será o sinal de aliança entre mim e vós. 8 dias depois de nascer,
toda a criança do sexo masculino das vossas gerações futuras será circuncidada por vós. Os servos nascidos em casa ou estrangeiros adquiridos a dinheiro serão também circuncidados, ainda que não pertençam à tua raça. Tanto o indivíduo do sexo masculino nascido em casa, como o que for adquirido a dinheiro, deverão ser circuncidados, e desta forma será marcada na vossa carne o sinal da minha aliança perpétua. O indivíduo do sexo masculino incircunciso, aquele que não tiver sido circuncidado na sua carne, será afastado do meio do seu povo por ter quebrado a minha aliança. Deus disse a Abraão: Não chamarás mais a tua mulher Sarai, mas o seu nome será Sara. Abençoá-la-ei e dar-te-ei um filho por meio dela. Será por mim abençoada e será mãe de nações, e dela sairão reis. Abraão prostrou-se com o rosto por terra e sorriu, dizendo para consigo: Pode uma criança nascer de um homem de 100 anos? E Sara, mulher de 90, vai agora ter filhos? Depois disse a Deus: Possa Ismael viver diante de ti. Mas Deus respondeu-lhe: Não, Sara, tua mulher, dar-te-á um filho, a quem has de chamar Isaque. Farei a minha aliança com ele, aliança que será perpétua para a sua descendência depois dele. Quanto a Ismael, também te escutei. Abençoá-lo-ei, torná-lo-ei fecundo e multiplicarei extremamente a sua descendência. Será pai de 12 príncipes e farei sair dele um grande povo. Porém, é com Isaque que eu estabelecerei a minha aliança. Isaque que Sara te há de dar por esta mesma época no próximo ano. E tendo acabado de falar com ele, Deus desapareceu de junto de Abraão. Abraão tomou Ismael, seu filho, todos quanto tinham nascido na sua casa, e todos aqueles que adquirira a dinheiro, todos os indivíduos do sexo masculino da sua casa, e circuncidou-os nesse mesmo dia como Deus lhe tinha ordenado. Abraão tinha já 99 anos quando foi circuncidado. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidado. Abraão e Ismael foram circuncidados no mesmo dia, e todos os varões da sua casa, os nascidos na sua casa ou adquiridos por dinheiro a estranhos, foram circuncidados com ele. Jó 5. Chama para ver se te respondem. A qual dos santos te dirigirás? A ira mata o insensato e a inveja mata o imbecil. Viu o insensato lançar raízes, mas a sua morada foi logo amaldiçoada. Os seus filhos são privados de qualquer socorro, são pisados à porta sem que ninguém se defenda. Os famintos devoram as suas colheitas e até entre os espinhos as recolhem. Os ambiciosos absorvem-lhe as riquezas. Pois a maldade não nasce do chão, a iniquidade não brota da terra. É do homem que vem a iniquidade, como do fogo saem as chispas a voar. Por isso, voltar-me-ei para Deus, e nas suas mãos porei a minha causa. Ele fez grandes e insondáveis coisas, maravilhas incalculáveis. Ele derrama a chuva sobre a terra e envia as águas sobre os campos. Ajuda a levantar os humilhados e dá segurança aos que estão aflitos. Desfaz os projetos dos maus e as mãos deles não executam os seus planos. Apanha os sábios nas suas próprias redes e frustra os desígnios dos astutos. Em pleno dia encontram as trevas e, como se fosse de noite, andam às apalpadelas ao meio-dia. Protege o fraco da espada afiada da língua deles e o pobre da mão do poderoso. O infeliz recobra a sua esperança e é fechada a boca dos malvados. Feliz o homem a quem Deus corrige. Não desprezes a lição do Todo-Poderoso. Ele é quem faz a ferida e quem a cura. Ele fere e cura com as tuas mãos. 6 vezes te salvará da angústia e na 7ª o mal não te atingirá. Em tempo de fome, preservar-te-á da morte e em tempo de guerra dos golpes da espada. Preservar-te-á do açoite da língua e não temerás quando vier a ruína. Rir-te-ás da devastação e da fome e não temerás os animais ferozes. Farás aliança com as pedras do campo e os animais selvagens viverão em paz contigo. Dentro da tua tenda conhecerás a paz e visitarás os teus apriscos onde nada falta. Verás multiplicar-se a tua descendência e os teus rebentos crescer como a erva dos campos. Descerás amadurecido ao sepulcro como um feixe de trigo maduro a seu tempo. Foi isto que observamos e confirmamos. Presta atenção e tira proveito.
Jó 6. Então Jó tomou a palavra e disse: se eu pudesse pesar a minha aflição e pôr na balança o meu infortúnio, este pesaria mais do que a areia dos mares. Por isso as minhas palavras se descontrolam, pois as setas do Todo-Poderoso vêm contra mim e o meu espírito absorve o veneno delas. O terror do Senhor assedia-me. Porventura zurra o asno montês diante da erva? Ou muge o touro junto da sua forragem? Come-se um manjar insípido sem sal? Ou que gosto pode haver numa clara de ovo? Por isso a minha alma recusa-se estar tranquila. Está perturbada pela enfermidade do meu corpo. Quem me dera se realizasse a minha petição e que Deus me concedesse o que espero. Prouvera que Deus me esmagasse, deixasse cair a sua mão e me destruísse. Isso seria uma consolação para mim e exultaria no meio dos meus tormentos, porque não reneguei as palavras do Santo. Quais são as minhas forças para resistir? Que objetivo me prolongaria o desejo de viver? Será que eu tenho a fortaleza das pedras e será de bronze a minha carne? Não encontro nenhum socorro e o sucesso está fora do meu alcance. O desalentado precisa da compreensão de um amigo, senão abandona o temor do poderoso. Os meus irmãos atraiçoaram-me como uma torrente, como as águas das torrentes desapareceram, tornando-se turvas pelo degelo e arrastando consigo a neve. No tempo da seca elas desaparecem, ao vir o calor extinguem-se no seu leito. As caravanas desviam-se da sua rota, avançam no deserto e desaparecem. As caravanas de Temã espreitavam e os mercadores de Sabá esperavam por elas. Confundidos na sua esperança, chegaram ao lugar e ficaram desiludidos. Assim fostes vós nesta hora para mim. À vista do meu infortúnio, atemorizai-vos. Porventura eu vos disse: trazei-me e dai-me dos vossos bens. Livrai-me do poder do inimigo e resgatai-me das mãos dos opressores. Ensinai-me e eu escutarei em silêncio. Mostrai-me em que é que eu errei. Como são eficazes as palavras verdadeiras. Mas em que ponderais vós censurar-me? Pretendeis censurar-me por palavras ditas? Palavras desesperadas leva-as o vento. Seríeis capazes de leiloar um órfão, de vender o vosso amigo? Agora peço-vos, olhai para mim, face a face, assim não poderei mentir. Vinde, pois, não sejais injustos. Vinde, estou inocente em tudo isto. Haverá porventura falsidade na minha língua? O meu paladar não saberá discernir o que não presta? Provérbios 1, 20 a 33. A sabedoria clama nas ruas, eleva a sua voz nas praças, grita sobre os muros, faz ouvir a sua voz à entrada das portas da cidade. Até quando, ó simples, amareis a ingenuidade? Até quando os néscios se deleitarão em zombar e os insensatos odiarão o saber? Convertei-vos às minhas admoestações. Espalharei sobre vós o meu espírito, ensinar-vos-ei as minhas palavras. Mas já que vos chamei e não respondestes, estendi a mão e ninguém prestou atenção, já que desprezastes todos os meus conselhos e não destes ouvido às minhas repreensões, também eu me rirei da vossa ruína e zombarei quando vos sobrevier o que temieis, quando cair sobre vós o terror como um temporal, quando vos surpreender a desgraça como um furacão, e quando vierem sobre vós a tribulação e a angústia. Então chamar-me-ão, mas não responderei. Procurar-me-ão, mas não me encontrarão. Porque aborreceram o saber e não escolheram o temor do Senhor. Repeliram os meus conselhos e desprezaram todas as minhas repreensões. Comerão, pois, do fruto das suas obras e ficarão fartos dos seus conselhos. A negligência dos ingênuos causar-lhes-á a morte, e o descuido dos insensatos perdê-los-á. Mas aquele que me ouvir viverá tranquilo, seguro, sem receio de mal algum. Eu sou o Padre Miguel Vasconcelos, das equipas de jovens Nossa Senhora, e dia após dia vamos entrando uma vez mais nestes textos bíblicos, no desafio das equipas deste podcast, o Mais 365. Deus de bondade,
faz-nos reconhecer a tua presença na nossa vida e ouvir as palavras que hoje nos diriges com a inteligência, o coração e a vontade. E dá-nos também a capacidade de pormos em prática aquilo que nos queres dizer. Hoje vemos Sarai e Abrão, são estes os nomes que têm nesta fase. Tenho chamado Abrão de Abraão, o nome que ele virá a ter, mas nesta fase Deus ainda lhe chama sempre Abrão, é esse o nome dele, só com um A. E vemos que Sarai e Abrão, por meio de Agar, a escrava, querem tomar o assunto da promessa de Deus nas próprias mãos, querem controlar a promessa de Deus acerca da descendência que tinha sido oferecida e prometida. No princípio do texto de hoje, Sarai começa por sugerir a Abrão uma coisa e pouco depois está a recriminar Abrão precisamente por essa mesma ideia que tinha sido dela. De facto, querer controlar a nossa vida é comum. Muitas vezes damos por nós exatamente assim, a querer sermos nós a tomar conta de tudo, a querer impor o nosso ritmo a tudo o que vivemos. E era normal, tanto no tempo de Abrão e Sarai como no nosso. Mas não dava um resultado, como vemos neste texto de hoje, sobretudo no primeiro capítulo que hoje lemos, entre humilhações, expulsões, fugas, vergonhas, de parte a parte. No meio disto tudo, Deus, que sempre quis abençoar, mostra a sua misericórdia para todos os lados. Mostrará com Abrão e Sarai, mas mostra hoje a sua misericórdia também a Agar e a Ismael, que não é o filho da promessa, mas o filho da vontade humana. E também a ele promete grandes coisas. Agar diz uma coisa bonita. Chama a Deus Atá El Roi, que significa o Deus que me vê. Agar sabe que, apesar da fragilidade humana que podemos reconhecer em toda esta história, Deus vê-a, acompanha e ama também a ela. E isto que Agar sabe, nós podemos também saber. Deus vê-nos, não lhe somos indiferentes. A nossa vida não é alheia a Deus. A nossa oração não é alheia, nem as nossas circunstâncias e a nossa situação são indiferentes. É esse Deus que nos vê e que nos ouve. A cena seguinte do capítulo seguinte acontece alguns anos depois. E é essa cena em que Deus finalmente muda o nome de Abrão e passa a chamar-lhe Abraão. E o de Sarai, passando a chamar-lhe Sara. Mudar o nome é frequente na Bíblia, como teremos a oportunidade de ver muitas outras vezes ao longo deste caminho com a Bíblia. E tem que ver com a mudança da identidade profunda. Abraão significa pai de uma multidão. E é isso que Deus quer confirmar uma vez mais. Mudar o nome aqui significa dizer que aquilo que tinha sido prometido, que Abraão ia ser o pai de uma nação numerosa, vai ser verdade. E por isso o seu nome muda. Não se chama Abrão, chama-se Abraão. Abraão significa pai, pai elevado, pai exaltado, podemos traduzir assim. Mas Abraão significa pai de uma grande multidão. Deus muda-lhe o nome para confirmar uma vez mais a sua promessa e a sua aliança. E depois há o sinal da aliança, que é a circuncisão. É uma forma de dizer que toda a pessoa na sua carne está sob a tutela de Deus. E, como tínhamos visto antes, não controla tudo, como Abraão e Sarai tinham tentado fazer. Depois vemos que os amigos de Jó também querem controlar tudo. Também querem arrumar tudo o que se passa com Jó dentro dos esquemas que já conhecem. Mas Jó reclama. Ele não precisa de amigos que saibam dar lições. Precisa de amigos que estejam ao seu lado. É isso que ele pede. E é forte ouvir isto. E ajuda-nos a olhar para a nossa vida com uma espécie de um exame de consciência. Podemos perguntar-nos como é que andam as nossas amizades. Temos sido capazes de estar ao lado dos nossos amigos? De levar uma amizade de proximidade e de empatia? Ou queremos simplesmente que os nossos amigos façam o que nos parece certo porque a nós nos parece certo? E podemos terminar pedindo a Deus que abençoe os nossos amigos, que nos ajude a estar com eles sem lhes querer dar lições, mas sobretudo que nos dê a consciência que a amizade é absolutamente fundamental para a nossa existência. Os grandes amigos são aqueles que fazem de nós o que somos. E por isso pedimos a Deus que leve a sério, que abençoe e que nos fale também por meio dos nossos amigos.
A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Chegamos ao fim deste dia 8, mais um dia deste caminho, mais um dia que fazemos juntos. Um abraço em Cristo, até amanhã.